Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 24 de janeiro. Eu gostaria de meditar com vocês em 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 1. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem a graça de Deus em vão. Não receber a graça de Deus em vão. Paulo, em 2 Coríntios, está defendendo o seu ministério. Você pode ler isso nos primeiros capítulos da epístola. E também o ministério dos apóstolos, das pessoas que anunciam o ministério da reconciliação, que são consideradas como embaixadores de Cristo Jesus. Mas esse texto também serve para nós que somos também cooperadores de Deus. Interessante que aqui Paulo não está falando do nosso trabalho e a gente pede ajuda a Deus para o nosso trabalho. Na verdade, é o trabalho de Deus. Nós estamos cooperando com Deus. Não é Deus que coopera com a gente, nós que estamos cooperando com Deus. Nós estamos trabalhando, fazendo a obra de Deus. A obra que não pertence nem a você, nem à sua denominação, mas que pertence ao Senhor. E Deus nos colocou neste trabalho para juntos trabalharmos. Segundo aos Coríntios 5,18, Paulo dizia: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então isso quer dizer que o ministério da reconciliação não é seu, nem de sua igreja, por mais maravilhosa e grande, poderosa e mega church que ela seja. Esse ministério de reconciliação nos foi dado por Deus porque ele pertence a Deus. Muita gente tem a tendência a pensar que o ministério da salvação e do evangelho pertence à igreja deles. Tem até igrejas evangélicas por aí que acreditam que eles são os únicos que vão entrar no céu e que até tem aquela história, né, quando o anjo está visitando o céu com irmãos de várias denominações, da igreja de Cristo em geral, e eles passam diante de um castelo imenso, com muralhas imensas, e o anjo Gabriel fala para o povo: não façam barulho, não gritem aleluia aqui, se vocês forem pentecostais, não gritem aleluia, porque os irmãos que estão aí dentro dessa muralha pensam que eles são os únicos aqui no céu. No dia que descobrirem que tem outros lá, vão pensar que estão no inferno, porque acreditaram a vida toda que só eles iam para o céu. Não estamos falando da sua obra nem de sua igreja. O Paulo está falando da obra de Deus. Não é sua, é de Deus. Segundo aos Coríntios 5,20, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos: reconciliem-se com Deus. Não receber a graça de Deus em vão é participar do trabalho com Deus, do trabalho de Deus com Deus. Não receba a graça de Deus em vão. Não faça a sua obra, faça aquela que pertence a Deus. Senão, não funciona. É por isso que durante muito tempo, muitas igrejas trabalham, fazem, acontece, no final nada acontece, os irmãos vão embora, a igreja, o templo fecha, acaba tudo, porque possivelmente era porque era o trabalho da igreja e não o trabalho de Deus. Em 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10, a graça de Deus comigo. Paulo, em 1 Coríntios, já está dizendo a mesma coisa, a graça de Deus. Não trabalhemos em vão, trabalhemos com Deus. Na graça de Deus, Deus nos chamou para sermos cooperadores com Ele. Que coisa maravilhosa e que grande privilégio. Que Deus te abençoe.